É um grande, grande prazer estar com vocês aqui hoje, falando de uma coisa que eu gosto muito. E eu vou começar perguntando para vocês, e é uma característica minha, viu, gente? Para quem está chegando aqui agora, é uma característica minha, os meus alunos sabem muito bem disso, é da interação com vocês ao longo das aulas, tá? Se vocês fiquem a critério de vocês abrir não o áudio, mas assim, fique muito, muito, muito livres para responder no chat, porque eu acho essa participação nossa fundamental, tá bom? Então, deixa eu perguntar para vocês, já que a gente está falando de reino fungi, vocês conhecem esse carinha aqui? Vocês conhecem esse carinha aqui? Já viram esse carreirinho aqui? Coloca aí no chat para mim. Pode abrir o áudio também. Vocês conhecem esse carinha aqui? E silêncio. Silêncio no estúdio. Silêncio no estúdio. Ah, então já que todo mundo conhece, meu amigo, o meu amigo Mário, ele tem uma coisa muito bacana, que é característico dos jogos de videogame dele, né? É o seguinte, que quando ele bate no cogumelo, ele cresce, né? Esse cogumelo aqui, ó. Né? Vocês já viram esse cogumelo, mano? Se for o verdinho, ele ganha uma vida, mas se ele bater aqui, ele cresce. Esse cogumelo aqui, bonitinho que vocês estão vendo, é o Amarita muscaria. Ele é um cogumelo, tá? Alucinógeno, que causa alucinações, enjoos e pode até ter variação na pressão. E para a gente falar dos fungos, eu trouxe para a gente abrir isso aqui com vocês, justamente falando do cogumelo do Mário, do Amarita muscaria ou agário das moscas. É um cogumelo que a gente vê muito no videogame, a gente vê e fala muito de fungos quando vocês veem também os Smurfs. Então, a gente vai falar desse reino muito, muito bacana, estudar sobre ele, e olha uma coisa interessante. Uma coisa muito, muito interessante desse reino é o seguinte, meus anjos, que a ciência que estuda os fungos, ela tem um nome, ela se chama micologia. E ela é muito, muito recente. Ela só tem aproximadamente 250 anos. E é uma área, por ser muito, muito recente, até pouco tempo atrás, o que acontecia? Os fungos, eles eram incluídos, olha para você ver, até algum tempinho atrás, eles eram incluídos no reino vegetal, no reino plantae, como vegetais aclorofilados. Olha para você ver como a gente tem, como isso é muito recente, até bem pouco tempo atrás. Aí, logo em seguida, ele foi transferido para o reino protista. E hoje nós temos, dentro do domínio Eucária, dentro dos 5 reinos, um reino só para o reino fungi. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês sabiam disso? Que os fungos, eles eram incluídos, já foi incluído tanto no reino plantae, e olha, para a gente hoje que tem um conhecimento muito bacana de reinos, ele ser incluído no reino plantae, como um vegetal aclorofilado, vocês tinham esse conhecimento? Então, vamos continuar. E aí eu venho falar para vocês aqui o seguinte, olha que pensamento bacana tem o Harvey. O Harvey fala assim, os fungos, eles estão literalmente em todos os lugares da Terra. O seu impacto ecológico não pode ser subestimado, pois junto com as bactérias heterotróficas, são os principais agentes decompositores da biosfera. Os decompositores são tão necessários à continuidade da vida quanto os produtores de alimento. E aí a gente tem um detalhe muito interessante,
que a grande maioria das pessoas não tem essa consciência dessa importância dos fungos no nosso cotidiano, nessa importância dos fungos na produção de medicamentos, na produção dos fungos aplicado ao estudo da agronomia, aplicado ao estudo da genética, e o mais óbvio de todo, que é essa reciclagem, essa ciclagem de matéria orgânica do ecossistema. Então, olha o quão importância é para nós estudarmos esse reino. Então, aqui a gente vai falar de algumas características gerais desses fungos. Gente, se você souber de boa, bacana mesmo, se você souber as características gerais dos fungos, se você souber as patologias que esses fungos causam, gente, e como eles são classificados, você faz e fecha 90% de uma prova se cair reino fungo para vocês. Isso eu garanto. Então, vamos lá. Nós temos os fungos como característica principal dele, o quê? Todos os fungos, eles são o quê? Eles são eucariontes. Eles podem ser uni- ou pluricelulares. Eles possuem, olha que bacana, eles possuem, uma parede celular constituída por um polissacarídeo que é a quitina. Alguém sabe me dizer aonde eu encontro quitina também? Vou pegar um gancho, fazer um gancho aqui. Alguém sabe me dizer aonde eu encontro quitina? Artrópodes, no exoesqueleto dos artrópodes. Os fungos, olha, os fungos são muito mais parecidos com os animais do que com uma planta. Então, olha que bacana é isso. É um animalzinho. Aqui, gente, ó, é muito mais parecido, ó, com um animal do que uma plantinha. E aí, nós temos que esses fungos, tá? Eles, além dessa parede celular constituída por esse polissacarídeo que é a quitina, eles são heterotróficos. Heterotróficos de que forma? Heterotróficos por absorção. Eles têm os fungos pluricelulares, são formados por células alongadas que formam estruturas filamentosas chamadas hifas, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Como se dá essas hifas, ok? Nós temos também que eles são heterotróficos, que eu falei por absorção. Existem espécies, meus amores, que eles são saprófitas. O que eles são saprófitas? Que eles vão se nutrir de restos de outros organismos ou parasitas. Eles vão ser parasitas como, por exemplo, quando vão se nutrir de organismos que ainda estejam vivos. Um exemplo que eu vou dar e a gente vai ver mais no final é o exemplo do quê? Da candidíase, que são fungos que são parasitas, que são também aquele fungo, por isso que a sua mãe fala para você enxugar bem entre os pés para não dar frieira. São alguns fungos que são o quê? Parasitas. Podem ser uni- ou multicelulares, a maioria, e quando o fungo é unicelular, que é o caso da levedura, ele não vai possuir hifas, ok? A parede celular, a de quitina eu já falei, possui o glicogênio como carboidrato de reserva. Assim como os animais, ele vai ter o quê? Ele vai ter o glicogênio como o quê? Como carboidrato de reserva. Diferentemente das plantas, qual que é o carboidrato de reserva das plantas? É amido. Então, a gente tem que tomar... Por isso que eu gosto de pegar o gancho com vocês, de que vocês participem, porque a gente vai fazendo essa ligação, ok? Vamos lá. Eles, já falei, maioria saprófitas,
digestão extracorpórea e nutrem-se por absorção e eliminam enzimas digestivas extracelulares e absorvem o material digerido. Amores, vocês já viram laranja apodrecendo, não já? Isso que é uma nutrição extracorpórea. Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar aquelas enzimas e vai se nutrir daquele alimento. Para se desenvolver é necessário haver umidade, pois a água é o veículo de transporte dos nutrientes digeridos para a célula fúngica. Lindinhos do meu coração, já viu isso? Já repararam que quando a gente coloca ou deixa o pão numa sacolinha que ele começa a suar, de repente você vê a produção de fungo, do mofinho ali? E isso é porque eu dei o quê? Eu dei chance para quê? De umidade, por isso, condições para aquele organismo fazer o quê? Para ele se desenvolver. Quando a gente for falar na classificação dos fungos, vocês vão ver isso também. Vamos lá. Quanto à reprodução. Eles têm dois tipos de reprodução. Uma reprodução sexuada e uma reprodução assexuada. Mais dos esporos. Então, vamos lá. Quando eu tenho dois tipos de reprodução, reprodução sexuada e reprodução assexual. Vamos lá. Os dois vão ter o quê? Os dois vão produzir esporos haploides. No processo assexuado, o esporo é N, produzido por mitose, e são esses esporos assexuados. No processo de reprodução sexuada, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma fusão, tá, meus amores? Eu vou ter uma fusão dos núcleos haploides, que vão sofrer o quê? Vão sofrer meiose e vão originar esporos também haploides. Só que esses esporos haploides, eles são o quê? Sexuados. A meiose dos fungos, e isso é uma coisa que a gente tem que anotar, que a gente tem que saber, que a meiose dos fungos é sempre zigótica. É uma meiose zigótica, ou seja, é o zigoto, presta atenção, a meiose, ela é zigótica, ou seja, o zigoto é a única etapa diploide do ciclo de vida dos fungos e vão sofrer meiose. Uma outra coisa, o habitat sempre terrestre, úmido, sombreado, pode também ter fungo aquático, e para se desenvolverem, o quê? Tem que ter um ambiente, ou também ambiente aquático, e sempre úmido, porque a água, ela é o veículo de transporte, ok? Tranquilinho até aí? Me dá um ok se está tudo tranquilinho? Tranquilo. Obrigada, Lia. Então, vamos lá. Aqui nós temos... Olha que lindo, gente. Olha que lindinho. Eu sou muito empolgadinha, tá, gente, para falar disso. Nós temos aqui a estrutura de um fungo pluricelular, ok? Isso aqui é um fungozinho bonitinho, que a gente pega de modelo. Aonde nós temos aqui? Que nós podemos ter um micélio vegetativo ou um micélio reprodutor. Aonde a gente vai ter aqui, ó, as hifas são estruturas típicas dos fungos pluricelulares. Ó, isso aqui são hifas. As hifas surgem a partir de quê? As hifas vão surgir através dos esporos. E crescem juntas e emaranhadas, juntinhas assim, ó. Constituindo uma massa de filamento que a gente chama de micélio. Nos fungos, o micélio pode ficar escondido abaixo da superfície do substrato, nutriente, onde vai captar os nutrientes, formando um micélio extenso. E daqui a pouco eu vou falar uma coisinha para vocês. Vocês já viram que a gente tem o maior organismo do mundo é um fungo? Que está lá nos Estados Unidos? Vocês já ouviram falar nisso? Eu tenho, querida, o maior ser vivo do mundo é um fungo.
Eu não sei te dizer expressivamente aqui agora, porque eu acho que está no próximo slide. Ele tem cerca de 9,6 quilômetros quadrados. Olha para você ver o tamanho desse organismo, tá? Os micélios, eles podem crescer indefinidamente. E caso tenham nutrientes e condições ideais, e aí eu falo para você, o maior ser vivo que tem na Terra hoje, tá? É um fungo. Que tem, se eu não me engano, gente, depois eu passo para vocês corretinho, 9,6 quilômetros quadrados, tá? Ele vive no solo, tá? De uma floresta no estado americano de Oregon, nos Estados Unidos. É imenso. Ou pode aparecer na superfície, caso em que as hifas formam estruturas complexas, denominadas corpo de frutificação, como ocorre nos cogumelos e nas orelhinhas de pau. Todo mundo aqui já viu um pauzinho, quando está principalmente num terreno úmido, aquele pau apodrecendo, aí nasce umas orelhinhas de pau? Isso aqui, ó. Aqui nós temos uma estrutura, um modelo para apresentar para vocês, que são o corpo de frutificação. Todos esses exemplos aqui são corpos de frutificação. Olha, são mais variados possível. Esse aqui é o Amarita muscaria. Então, vamos lá. A estrutura geral de um fungo pluricelular. Elas podem ter dois tipos de hifas. Uma hifa, que a gente chama de cenocítica ou aseptada, que aí vai ter o seguinte, vai ser um filamento muito longo, multinucleado, onde vários núcleos haploides ficam dispersos num citoplasma comum. Não vai apresentar o que a gente chama de septos. Depois nós temos um outro tipo de hifa, que é a hifa septada, que vai corresponder ao quê? Corresponde a um filamento longo que é subdividido em compartimento. São pequenas separações que a gente chama de septos, que vão delimitar as células, mas vão permitir o quê? O trânsito de organelas e de substâncias através desses poros de dentro das células. E eu tenho dois tipos de hifas, as dicarióticas e as monocarióticas, onde as dicarióticas vão possuir dois tipos de núcleo haploide geneticamente diferentes dentro de uma mesma hifa, e a monocariótica, que possui núcleos haploides geneticamente idênticos dentro da mesma hifa. Olha aqui para vocês verem a ilustração do que vem a ser uma hifa cenocítica ou aseptada, onde não apresenta septos, não tem separação. E aqui, uma hifa septada. Olha aqui, ó. Isso que a gente está falando aqui agora. E aqui nós temos, mostrando para vocês, uma estrutura geral de um fungo pluricelular, que a gente conhece popularmente como cogumelo. O que a gente tem aí? Nós temos aqui o cogumelo, o septo, essas hifas dicarióticas. Nós temos o solo, esse micélio, por isso, crescendo sobre esse solo. Nós temos aí as hifas septadas monocarióticas e um detalhe. Os micélios, amores, eles podem crescer indefinidamente caso tenham nutrientes e as condições ideais, como eu falei. Alguns fungos, eles vão possuir hifas tão especializadas que a gente chama de rizóides. E esses rizóides vão ser responsáveis por quê? Pela ancoragem desse fungo aonde? Dentro do substrato. E os parasitas possuem o que a gente chama de austórios, que são hifas que vão penetrar na célula, fazendo o quê? Fazendo com que esse organismo, do qual o fungo vai
absorver os nutrientes. Isso só para vocês terem uma noção do como é essa classificação e do quão importante ela é para os fungos. Aqui nós temos um fungo unicelular, diferentemente desse que eu acabei de mostrar, que são formados por uma única célula, não formam hifas nem micélio, geralmente possuem forma ovalada ou esférica, são chamados genericamente de leveduras. Muitos realizam a fermentação na ausência de oxigênio. Reproduzem assexuadamente por brotamento, e o principal representante que nós temos é quem? O Saccharomyces cerevisiae. O Saccharomyces cerevisiae não tem aquele fermento que a gente usa para fazer pão, o fermento seco. Aqui, vocês já viram o fermentinho seco que você compra no supermercado? Sim ou não, queridos? Se falar que não, eu vou ali buscar, hein? Não. Se falar que não, eu vou lá buscar. Eles são muito pequenininhos. Aquilo ali são leveduras. E olha um detalhe, pessoal. Quando a gente vai fazer, né, essa receita de pão, um detalhe que a gente tem que ficar muito atento. Você tem que sempre utilizar o leite morno, e ao bater os ingredientes, ao fazer essa mistura de ingredientes, você tem que sovar bem. E uma coisa que cai muito em prova, muito em prova mesmo, é o seguinte, a massa, na hora que faz pão, depois que você cobre ela, você massa, você põe ela para descansar. Não, você não põe para descansar. Por que você não põe para descansar? É o momento em que ela está mais trabalhando. Ao trabalhar, ela está fazendo o que? Ela está desprendendo o CO2. Por isso que faz com que a massa ela aumente de volume. E assim, a gente fala assim, a massa está descansando. Não é um hábito muito comum nosso falar que essa massa está descansando? Vocês já ouviram isso? Falar? É muito comum falarmos que a massa está descansando. A massa não está descansando. Aonde ela está no maior estágio de metabolismo dela, onde ela está fazendo o que? Ela está desprendendo o CO2. Vocês já ouviram isso? A massa está descansando? E a partir de agora, a massa não descansa mais. Tá? Agora, meus amores, nós vamos falar da classificação dos fungos. Olha que imagem linda, gente. Nós temos aqui um cladograma, aonde nós temos as hifas, quitina, esporos de produção. Nós temos o glicogênio como reserva, que eles são decompositores por absorção para se nutrir. Aí nós temos 4 grandes grupos, tá? Nós vamos adotar aqui para vocês a classificação mais aceita, aonde nós dividimos os fungos em 4 filos, que é os clitriomicotas, os zigomicotas, os ascomicotas, os basidiocomicotas. É muito cota, né? Então, essa é a classificação que a gente vai usar, é a mais atual. Uma antiga, ela tinha ou outro filo, um 5º filo, hoje ele caiu em desuso, que era o deuteromicota, tá bom? Então, nós vamos usar o quidiomicota, o zigomicota, os ascomicotas e os badiomiceiros. Ok? E aqui a gente tem os mais antigos, tá? Esses aqui são os ancestrais dos fungos.